bem-vindo ao ateliê. Eu sou a Natânia Espíndola e hoje nós vamos iniciar a série de bolsos. A cada semana nós vamos fazer alguns modelinhos de bolso. Hoje nós vamos fazer os bolsos traseiros. Eu escolhi 3 modelinhos para a gente aprender a modelar e costurar, e aplicar nas peças. Primeiro nós vamos começar modelando esses bolsos. Então, o primeiro modelinho vai ser o mais simples. Então, primeiro eu vou fazer esse quadradinho aqui de 12 por 12, que é mais ou menos o tamanho de bolso padrão. Eu vou fazendo em esquadro, fica bem mais fácil pra gente. Então, o tamanho do bolso seria, 12 por 12, mas a gente tem que pensar nos acabamentos e margem de costura. Então, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura por toda a lateral. E temos que pensar também no acabamento que a gente vai querer aqui para a parte superior do bolso, tá? Então, eu vou querer que ele tenha uma voltinha de margem de costura comum no overlock e depois, na hora que voltar aqui, ele tenha 2 centímetros pra gente fazer o arremate. Então, vão ser 3 centímetros que eu vou colocar na parte superior, tá? Então, aqui, esse seria o nosso bolso, um bolso mais simples, né? O bolso traseiro mais simples que tem. Eu vou aproveitar, que a gente já tá fazendo a modelagem e vou fazer o molde do outro bolso, que vai ser um bolso com prega fêmea. Então, eu vou fazer o mesmo processo inicialmente, tá? De 12 por 12. Então, aqui eu fiz o mesmo processo, um quadradinho de 12. Só que aqui a gente vai calcular a prega que a gente vai querer pro bolso. E eu vou querer uma preguinha que tenha fechadinha 1,5. Então, eu vou colocar 1,5 para um lado. E 1,5 pro outro, tá? Então, vou descer ele também aqui na lateral. Então, tem 1,5 agora, nova medida aqui na lateral. Vamos ter também a margem de costura, por toda a volta. Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro. E em cima a mesma coisa, eu vou colocar 3 centímetros para dar o acabamentinho que eu quero. Nesse bolso aqui, pra gente fazer um outro tipo de acabamento, também vou fazer uma quinazinha. Então, primeiro eu vou cortar pra gente fazer as dobras desse molde. Pra gente entender como que vai funcionar, eu vou fazer já a dobrinha da prega. Então, vou dobrar aqui ao meio. E marcar o 1,5, que a gente colocou para um lado e 1,5 para o outro, certo? Fazer a mesma coisa aqui, embaixo e em cima. Então, vou criar essa dobra. Aí aqui, essa primeira dobrinha aqui, ela vai encontrar no centro. E a outra dobrinha também vai se encontrar aqui no centro.
essa daqui é a nossa prega fêmea, tá? Se a gente fizesse o contrário, já seria aqui a nossa prega macho. Então eu queria uma preguinha com 1,5, tá? Então aqui, ó, ela vai ter 1,5. Aí, de acordo com o tamanho da prega que você quer, você vai adicionar, né, ela duplamente no seu molde, na lateral do molde, tá bom? Então aqui eu tenho, né, já fiz a minha preguinha. Vou fazer as dobras da margem de costura. Aqui na parte de cima, né, eu vou fazer então a primeira dobrinha de 1 centímetro de acabamento. E depois aquela lá que sobrou, né, que vai ser o tamanho do bolso, a de 2. Então ela vai ter essa margenzinha aqui, porque a costura vai vir, né, no 2 aqui, ó. Pra gente ter um acabamentinho na parte superior do bolso, tá? Aí aqui, né, então o bolso, né, fechadinho, ele vai ficar desse tamanho, né, ele aplicado na peça vai ficar desse tamanho. Eu quero uma quinazinha, né, pra gente fazer um acabamento diferente nesse bolso. Aí eu vou vir aqui, né, e também de acordo com o tamanho que você vai querer, né, eu vou trabalhar também com 1,5 aqui, então eu vou marcar 1,5 por 1,5 aqui, fechando fazer como se fosse um quadradinho aqui na pontinha do bolso. Então eu tenho 1,5 aqui, certo? Aí eu vou fazer essa quinazinha aqui, ó, no 1,5, certo? Se você fizer, né, um molde quadradinho e for pra costura, a sua peça vai ficar com essa quinazinha aqui. Não tem problema também, tá? Mas como nós já sabemos, a gente pode calcular e pra não ter esse excesso de tecido na hora que for ser aplicado, tá bom? Vou abrir, nós temos um novo traçado aqui, né? Então, ó, o meu bolso, na verdade, vai acontecer, né, nessa diagonal aqui, o acabamento do meu bolso, certo? Então, a partir dessa diagonal aqui, que eu quero de quina, eu vou colocar a margem de 1 centímetro, certo? Então, ó, isso daqui, essa partezinha aqui que a gente vai cortar agora... Então, esse daqui seria todo o excesso que a gente teria de tecido na hora até de pespontar, isso pode dificultar, né? Então, ó, dobrando, ela vai ficar assim. Então, ao invés, né, de ficar com isso tudo aqui de tecido, né, a gente eliminou essa pontinha aqui de tecido e ela vai ficar assim. Aí, pode, né, vir a dúvida. Se, ao invés de fazer, né, no caso aqui, do bolso simples, vai acontecer isso aqui também, essa quinazinha aqui também. Por que que a gente já não faz, né, esse acabamento aqui, essa quina aqui? Ela poderia ser feita, mas aí de outra forma, porque se a gente fizer assim, ó, essa pontinha aqui, mesmo que a gente passe overlock, né, ela vai ficar com o acabamento exposto, bem nessa pontinha aqui, né? Ela vai ficar com o acabamento exposto, tá? Na hora que a gente for virar aqui pelo direito. Então, ou você faz de uma outra forma, você faria isso daqui, colocaria nesse ponto aqui mais uma margem para você fazer o fechamento aqui. Para você fazer o fechamento aqui. Aí na hora que você virar, ela já vai estar essa quininha perfeita, tá? Mas aqui no caso, né, como eu vou dobrar aqui ainda, então não vai ter risco, o acabamentinho meu aqui vai ficar aqui pra dentro, não vai ter problema, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então o molde, né, do nosso bolso fêmea com uma quininha aqui vai ficar assim, na hora que a gente for aplicar lá, ele vai funcionar dessa forma aqui, tá? Aí agora vamos fazer, né, o acabamento, né, na hora de costurar, que vai ser a diferença com a prega macho.
Como é a mesma medida aqui, é a mesma lógica, eu vou abrir aqui o meu molde, vou colocar aqui que esse é o bolso, prega, fêmea, vou copiar esse bolso aqui pra gente fazer um outro acabamento nele. Aqui, né, nesse bolso, eu quero fazer um acabamento diferente, que é mais parecido com aqueles da calça jeans, né, que é um bico. Então aqui, eu vou desconsiderar essa quina, vou deixar ela quadradinha de novo, só pra gente não se perder, mas a gente vai acabar tirando essa parte de baixo também. Aí agora a gente tem um quadrado aqui, né? Essa aqui é a parte de baixo do nosso molde. Eu vou colocar aqui quanto que eu quero subir esse ponto, né? Esse Vzinho. Então eu vou colocar... Eu vou subir aqui, ó, 4 centímetros a partir do fundo, né? Contando que a gente tem uma margem de costura, tá? Então quer dizer que, na verdade, são 3. Então, eu vou subir, né, 4. Marcar aqui o ponto central aqui da nossa prega. E vou juntar, então, aqui a minha quina, né, a quina aqui que eu subi 4, com o ponto central. Só que nós não podemos esquecer que estamos trabalhando com uma prega aqui no meio, tá? Então, eu vou colocar a margem de costura aqui. Então, eu coloquei, né, a margem de costura aqui na quina que eu acabei de criar. E vou cortar em volta primeiro. Então, antes, vamos dobrar a prega. Então, aqui a gente tem a preguinha macho. Então, aqui deu uma confusão nas nossas diagonais, né? Porque a gente estava trabalhando com uma parte que ia ser dobrada. Então, né, isso que iria acontecer mesmo. Aí, nós vamos consertar. Então, eu vou vir aqui, vou até vir com uma caneta de outra cor, pra não dar confusão. Então, eu venho a mesma lógica, do ponto aqui do meio do nosso bolso, né, só com a prega fechada. Eu venho desse ponto e vou unir ele àquele ponto que a gente subiu aqui. E vou jogar a margem de costura. Tudo que a gente for fazer aqui, né, que vai vir a ser fechada depois, a gente tem que pensar nisso, que isso muda o nosso molde, tá? Então tem que ser programado antes. Porque, ó, imagina se a gente tivesse feito dessa forma aqui, cortado dessa forma inicial, não ia dar certo o nosso bico, tá? Aqui eu já tô com margem, né, como eu já copiei desse daqui que tava com margem, então já tem margens laterais, já tem a margem superior aqui. Posso cortar o molde e vou cortar com ele fechado, tá? Senão ele vai dar diferencinha aqui no bico. Agora eu vou cortar, né, esses bolsinhos. Deixa eu cortar esse aqui também. Vou cortar esses bolsos pra gente fazer a aplicação dele, né, como que seria ele aplicado nas nossas peças. Eu vou usar o algodãozinho cru mesmo, né, pra gente fazer os nossos testes. Então, vou cortar eles aqui no algodãozinho.
Aí com os 3 aqui cortadinhos, eu vou marcar as pregas, né? Então o bolso simples aqui, ele não tem pregas, ele tem só aquela mediçãozinha aqui da parte superior de 2, então eu vou marcar só essa partezinha pra gente saber exatamente, né, aonde que vai ser a dobra. Aí aqui no bolso com a prega fêmea, eu vou marcar também aqui aonde que a preguinha acontece, vou marcar as extremidades e o centro, em cima e embaixo. E aqui também a mesma coisa no prega macho. Agora eu vou passar overlock toda a lateralzinha, né? Porque eu gosto de passar overlock pra não ficar desfiando, mesmo que vai ficar dentro, né, da peça, eu não gosto que fique desfiando lá dentro. Então eu vou passar overlock por toda a volta. Então agora eu já passei, né, overlock aqui pelos meus bolsos, o bolso simples, o bolso fêmea, né? E pra passar no bolso macho, né, que tinha a quina, eu já fiz a dobrinha e passei a overlock com ele fechado, para não ter aquele... Senão seria quase impossível passar o overlock, né, com esses 3 biquinhos aqui, tá? Então, né, eu gosto de fazer esse acabamento na overlock. Caso você não tenha e queira fazer, né, você pode estar fazendo um zigue-zague mesmo, tá? Mas não tem problema, não é todo mundo... Pode até ver as peças que você tem aí, não é todo mundo que faz, né, esse acabamento antes de aplicar, tá bom? E sobre a overlock, no vídeo aqui anterior, eu ensinei como que ela funciona, como que passa a linha, como que é o pontinho dela. Então é só você dar uma olhada aqui no vídeo anterior que eu ensinei a usar a overlock, tá bom? Caso você tenha aí e esteja com alguma dificuldade ou você queira comprar uma, né? E não sabe como mexer, tem um vídeo aqui anterior explicando como que funciona a overlock. Aí eu gosto de vincar também, eu acho que facilita muito no nosso acabamento. Aí primeiro eu vou fazer o bolso simples, né? Depois a gente vai vindo aqui de bolso em bolso e cada um vai ter um macetezinho diferente. Vou aplicar eles aqui meio juntinhos mesmo. Vou colocar primeiro aqui. Aí eu gosto de ir alfinetando já em pezinho assim, que daí a gente já vai passando por cima e não perde, e o bolso não sai do lugar, tá? Então eu faço as quininhas. Tá? Então agora a gente vai pra máquina costurar esse primeiro bolso. Então, eu vou começar, né, costurando meu bolso. Opa! Então, aqui, né, está a minha parte de cima. Esse daqui, como é um bolso mais simples, eu não vou fazer o acabamentinho dele pespontado. Eu vou começar já aqui, né, como é a parte de cima do bolso, eu já vou fazer um retrocesso para dar uma firmezinha, né? Como é uma área que vai ter bastante acesso, para ela não se desfazer, eu já vou fazer um retrocesso aqui. Aí eu vou vir até o alfinete, aí eu deixo a agulha lá embaixo, né? Eu deixo aqui no volante, levanto o meu pezinho e vou girar. Ó, aqui ficou faltando ainda mais umas 2 remadinhas pra chegar, né, pro meu pezinho chegar próximo aqui da minha margem do bolso. Então eu volto. Ó, o legal de a gente deixar a agulha lá embaixo é que eu consigo fazer, né, virando aqui.
sem que saia do ponto, sem que saia do alinhamento que eu quero. Então, eu venho mais um pouquinho aqui, vejo se chegou, ó, falta mais um pouquinho. Então, vou vir mais uma. Ó. Aí, aqui já tá bom, vou tirar o alfinete. Aí, essa primeira costurinha, né, ela foi basicamente na nossa margenzinha. Então, ó, aqui dentro vai ficar bem escondidinho, sabe? Então, por isso que se você não fizer o acabamento, ó, pode ser que desfie aqui. Mas você pode até calcular essa margenzinha um pouco menos, porque daí essa primeira costura vai travar, né, o seu bolso. Aí na hora que você fizer a segunda, vai segurar a margem e a margenzinha vai ficar aqui dentro, tá? Então também você pode calcular aí uma margem de costura com menos de 1 centímetro e fazer com que essa costurinha fique dentro, né, desse pesponto que a gente vai fazer. Então agora eu vou vir com uma costurinha pra ficar bem aqui firme, beirando o bolso, tá? Então, ó, esse é nosso bolso simples, né? Um bolso mais simplesinho que a gente possa fazer, tá? É dessa forma. Agora, a gente vai fazer o bolso com a prega macho, né? Pra gente fazer esse bolso, a gente precisa antes fazer algumas costurinhas, né? Antes de colocar eles, de posicionar eles na nossa peça, né? Então, primeiro eu vou fechar a minha prega aqui, né? Até, ó, a margenzinha de acabamento. Então, eu venho aqui, né? E vou fechar. Então, ó, agora ela tá fechadinha aqui na parte de cima, porque essa parte aqui, na verdade, ela não vai funcionar a prega, né? A gente vai ter o acabamentinho. Então, eu volto a dobrar. 1, 2. Aí, agora, eu venho e vou fazer o acabamentinho aqui do bolso. Eu vou fazer, ó, pelo avesso, que fica mais fácil da gente saber aonde que estamos passando. Então, ó, a bobina aqui de baixo tava com outra cor. Então, ela vai ficar com outra corzinha mesmo. Então, se a gente tivesse deixado, né, ó, a prega aberta, ela ia ficar aberta aqui em cima. Ela ia ficar desbeiçadinha. Então, por isso que é legal a gente fechar ela aqui até chegar a esse ponto da abinha aqui, que vai dar de acabamento. Agora, vou posicionar ela aqui, né, na nossa peça. Agora vamos fazer, né, a mesma coisa que a gente fez aqui, eu vou fazer, né, aqui. Agora vamos para o nosso bolso com a prega macho. Vou fechar ela também. E dessa vez eu vou fechar ela em cima e embaixo. Vou deixar só o meio com o efeito de prega. Aí aqui, né, quando você estiver fazendo, né, pra valer mesmo o seu bolso, é legal que essas linhas, né, sejam da cor do tecido que você está trabalhando. Então, se você for fazer ele em pesponto, na hora que for fazer isso, faz com a linha da cor do tecido, tá bom? Até aqui também, na hora de fechar essa prega, também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa, tá? Faz com a linha da cor do tecido. Já fechei a preguinha, ó, então só aqui no meio que ela tá abertinha, tá?
aqui porque é mais fácil pra gente trabalhar com ela fechada por causa da quina, tá? A gente vai ter aqui, né, uma quinazinha, então fica mais fácil, tá bom? Aí aqui, ó, vou fazer aquele mesmo acabamentinho aqui. Então aí aqui, né, ela já ficou assim, ó, presinha, tá? Aí vamos aplicar ela agora na peça aqui. Eu vou deixar ele meio quadradinho aqui, tá? Nessa parte do bico, pra respeitar mais a prega. E vamos fazer o mesmo processo. Então, ele vai ficar, né, assim, ó, com a preguinha aqui. Esse, né, ficou assim, ó, em movimento. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a fazer 3 tipos de bolsos traseiros, mas que você também pode usar eles nas laterais, né, das suas peças. Então, fizemos, né, um bolso simples, um bolso com a prega fêmea e a prega macho, né, e alguns acabamentinhos diversos que, né, não necessariamente você tenha que usar eles dessa forma. Então foram 3 modelos, mas na verdade você pode usar, né, de diversas formas. Então as pregas podem vir para o bolso simples, né? Você pode mudar a medida das pregas, né? Mudar a medida total do bolso, fazer quinas diferentes. Então foi mais um modo geral aqui que nós fizemos para ver alguns acabamentos mais simples de bolso. Na próxima aula da série Bolsos, nós vamos fazer alguns tipos de bolsos dianteiros. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui mesmo nos comentários ou lá no Instagram do Ateliê, que a gente vai conversando. Espero vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!